Olá, nós vamos dar início à gravação desse vídeo, né? Que é um vídeo feito para recapitulação com vocês dos conteúdos que foram trabalhados até aqui. E também, neste vídeo, nós vamos responder algumas perguntas que nos chegaram, que vocês fizeram, né, nas outras aulas. E também dizer para vocês quais são os textos que vocês precisarão ler para a realização das próximas avaliações, tá? Então, para esse encontro, eu também convidei a Carol, ela tem nos acompanhado nos vídeos, né? Porque ela tem contato direto, né, com a sala de aula e ela pode também ir dialogando, né, com a gente, né, e com vocês que serão futuros professores ou diretores de escola, né? Então, a primeira pergunta que nos chegou foi sobre as diferentes concepções da arte-educação. Qual é a diferença entre a modernista e a pós-modernista ou contemporânea? Nos textos que a gente enviou, isso daí já está mais ou menos orientado lá para ser resolvido, né? Vocês poderiam compreender isso nos textos que nós enviamos. Por exemplo, no texto O Desenho da Criança, Interpretações e Práticas de Ensino, é um ótimo texto para vocês terem essa pergunta respondida. Mas já que a gente está aqui, vamos conversar um pouco sobre essas diferenças. Na verdade, a arte-educação renovada, ou a arte-educação modernista, né, que aconteceu no Brasil em muitas escolas, desde o início do século XX, né, da primeira metade do século XX, até os anos 80, né, do mesmo século. Então, ela trabalhava muito com a questão da livre expressão. Então, os professores trabalhavam na medida em que a criança solicitava também algum material e ele também organizava uma diversidade de materiais para compor como se fosse um ateliê livre, onde as crianças poderiam se expressar, conhecendo diferentes técnicas, né, tanto bidimensionais como tridimensionais, e o professor acolhia depois esses trabalhos, reunia esses trabalhos, mas a produção em si, ela era da criança. Então, se a criança quisesse levar essa produção para casa, os professores deixavam. Por quê? O que importava mais nesse período da arte-educação era o processo e a criatividade. Então, não havia nenhuma preocupação com o produto, porque não se pensava, né, que a arte que está no mundo, as imagens que estão no mundo, poderiam alimentar a arte da criança. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a Carol. Ô, Carol, lá, né, onde você trabalha, nas salas de aula, você observa às vezes gente que faz essa não é confusão, mas que ainda está nesse paradigma modernista? Sim, isso aparece muito, por exemplo, quando alguns professores temem conversar com as crianças sobre os seus desenhos, né? Então, alguns professores que se apoiam nessa ideia, que foi muito importante para, né, assim, que contrapôs um pouco as ideias da escola tradicional, que tinham práticas mais mecânicas, né? Então, elas são ideias importantes. Sim. Mas os professores que tendem a se apoiar nessa concepção, eles temem conversar com as crianças sobre os desenhos, com medo de que qualquer pergunta ou qualquer influência de qualquer imagem que o professor, ou enfim, que outra criança possa trazer, freiem o desenvolvimento da criatividade. Porque essa concepção acredita que a criança se desenvolve naturalmente, sem que ninguém ou nada interfira no processo. Então, ainda tem muitos professores que têm medo de mostrar imagens, de, por exemplo, quando a criança desenha perto de alguma outra e é influenciada pelo desenho dessa outra criança, né? Então, o professor tende a dizer assim, não, cada um faz o seu, vocês não podem, né, assim, trocar imagens, cada um faz o seu, porque nessa perspectiva o desenvolvimento vem de dentro para fora, então cada um tem que encontrar a sua expressão, né? Então, mas isso hoje já foi superado. Foi superado. Porque nesse período eram as experiências de vida que a criança tinha, que iam ser trazidas para a sua arte, né? Então, era uma manifestação individual, né? Então, não tinha nada a ver com arte, não seria necessário que o professor que desse aula para essas crianças conhecesse arte, por exemplo, né? Ele teria que
ser um bom acolhedor, um incitador das atividades de criação, acompanhar cada aluno. Então é verdade que eles também trabalhavam, eles também tinham um diálogo com a criança, quando a criança vinha trazer os trabalhos, ou quando a criança expressava algumas dificuldades, né? Eles faziam até propostas também, mas sempre para promover a criatividade, principalmente, né? E a originalidade, né? E a livre expressão. Só que essa teoria também, com o passar do tempo, né, ela foi sofrendo influências de outras teorias da própria área da educação, né, e da história da arte, né, porque a história da arte, ela sempre trouxe contribuições para a arte e educação. E uma das contradições que essa teoria teve é que quando os alunos entravam no Fundamental 1, em geral, eles tinham um bloqueio da criatividade. E essa explicação não podia ser dada, eles não tinham fundamentação para dar por que acontecia isso, esse bloqueio da criatividade. Então, as causas eram externas, né? Esses teóricos, eles atribuíam esse bloqueio da criação a causas externas, como uma escola que agora só valoriza a escrita, né? E não prestigia tanto as atividades da arte. Ou os professores que julgam muito os trabalhos das crianças, tornando-as bloqueadas, né? Então, essas causas externas, elas vinham muito, né, para justificar a pertinência da teoria que era vigente até então. Entretanto, surgiram outras pesquisas nos anos 80 que nos mostraram que existe uma interação da criança com os objetos da cultura, então no caso seria a arte, a música, e que essa interação, ela vai alimentar a sua arte, quer dizer, que a criança, ela passa a ter ideias sobre o que é arte, para que serve fazer arte, né? Como se aprende a fazer arte. Então são ideias em ação que a criança vai construindo para fazer a sua arte. E uma das questões, um dos achados que se verificou, né, no período, na origem desse bloqueio, é que nesse período do bloqueio, né, isso está num texto que vocês receberam, que acho que é o desenho cultivado da criança. Então, esse período do bloqueio, ele na verdade é um período onde a criança quer assimilar de uma maneira mais nítida, mais clara, quais são as regularidades, né, das expressões artísticas na cultura em que ela está inserida. Então, ela fica observando a arte que está no mundo, né, e ela vai trabalhar a arte dela numa dialogia com essa arte que está no mundo. O que não quer dizer que ela vai perder a sua espontaneidade, a sua arte genuína, mas a sua arte genuína vai ser alimentada por essa arte, então ela vai passar, sim, um período onde ela fica mais presa às imagens do mundo, ou a imagens de colegas que ela estima que estão mais avançados do que ela, sem criar dependência, é claro, né? Mas, então, a arte passa a ser objeto de conhecimento das atividades artísticas nas salas de aula. Então, eu quero ver com a Carol como que esse paradigma ou essa ideia, né, essa nova forma de pensar arte e educação reorientou tanto a formação dos professores, que essa formação que vocês estão tendo já habilita, né, os professores a trabalhar nessa concepção, né? Então eu quero ver aqui com a Carol como que isso se dá na sala de aula e na formação dos professores também, como isso reorientou o ensino na escola. Então, a gente, a partir dessa perspectiva, né, da arte e educação contemporânea, consegue pensar que a criança, então, se alimenta das imagens da cultura, né? Então, diferente da arte e educação modernista, a gente tem agora uma ideia de que as imagens não freiam o desenvolvimento e não vão causar um bloqueio. Pelo contrário, elas vão contribuir para a formação do aluno, tanto do ponto de vista do conhecimento da arte, sobre a arte, também para o desenvolvimento da criação das imagens, né? E em música também? Também, isso ocorre, se né? dá da mesma forma, né? Tá. Então, quanto mais a criança dialoga com a arte que está no mundo, né? Assim, seja na música, seja também nas artes visuais, pelos desenhos, mais ela consegue criar, né? Ela vai se alimentando disso para poder criar.
As pesquisas que foram feitas, mais recentes, até a gente fez uma pesquisa junta sobre a aprendizagem compartilhada, Isso. né? Assim, o que é interessante dizer? Que essas pesquisas mostram que esse contato da criança com as imagens e o uso que a criança faz de imagens alheias para compor as suas imagens não freia o desenvolvimento. Pelo contrário, a criança faz uso de algumas linhas ou então se interessa por desenhar temas diferentes que ela nunca tinha pensado em desenhar, e ela vai então criando a sua própria forma de desenhar e compondo com linhas novas que ela ainda não tinha usado, imagens que são diferentes. Então, até pode ser que a criança, num primeiro momento, queira copiar a imagem feita por um colega, ou então a imagem que ela vê de um artista, de que ela gostou. Mas ela usa essa experiência para poder avançar. Então, ela não fica presa nessa cópia, né? Assim, ela supera isso e vai aí transformar essas aprendizagens para poder produzir a sua própria imagem, né? Para poder desenvolver a sua própria poética. Isso é interessante porque os artistas também fazem isso, né? Eles também observam, verificam e trabalham muitas vezes com imagens de outros artistas para enriquecer a sua poética. Exatamente. Então, essa cópia também que você diz, ela é uma assimilação recriadora. Então, a criança copia aquilo que interessa no percurso. É isso que nós, professores, precisamos tomar cuidado. Ela tem um percurso de criação individual. Quando ela quer copiar alguma coisa, ou para variação temática, é porque aquilo interessou a ela no seu percurso de criação, como alguém que produz arte, né? Que a criança produz arte. Então, ela vai pegar, sei lá, partes do desenho do outro, ou, sei lá, observar como o outro está organizando uma notação musical, e ela vai pegar partes disso para expandir o seu conhecimento. Então, essa ideia de aprendizagem compartilhada é fantástica. O único cuidado que nós, professores, precisamos tomar é que, às vezes, pode gerar uma dependência. Claro. Se seu aluno sempre fica preso no outro, né, Carol? Sim. Ele fica sempre preso no outro, repetindo sempre o que o outro faz, aí a gente tem que fazer algum tipo de intervenção, né, com propostas para ele, valorizar a produção dele, para que ele se situe no seu percurso de criação, né, com suas temáticas, aquilo que ele quer trabalhar, a arte que ele gosta, que ele curte, não é mesmo? Acho que tem uma coisa super importante no que você disse, que muitos professores tendem a pensar que a arte contemporânea, a educação, né, arte e educação contemporânea é uma volta à escola tradicional, porque o aluno vai copiar, né, imagens que não são suas, né? Eu acho que é muito importante frisar que o objetivo, né, que se coloca como primordial na arte e educação contemporânea também é o desenvolvimento da poética do aluno. Claro. E não da cópia. Então, a cópia, ou mesmo o empréstimo de imagens, né, como alguns autores chamam, ele não é um produto final de um trabalho. Isso. Ele pode servir como pesquisa, quando o aluno deseja, e não até como uma orientação do professor, né? Mas muitas vezes o aluno que está aprendendo, que está desenhando ou que está pintando, ele se interessa por alguma coisa, ele quer ver como aquilo é feito. Então ele mesmo pede para copiar, né? Ele mesmo pede para investigar aquilo, né? Então é muito interessante que ele tenha essa oportunidade, se ele assim desejou, né? Mas isso não pode ser visto como um produto final de repente, né? Como um final de um processo de aprendizagem. Eu acho que isso tem um quê de investigação do aluno, né? Para se chegar em algum lugar. Então, isso é muito importante. Quer dizer, o seu aluno na sala de aula, quando ele está criando em arte, ele é um investigador, né? Como um artista faz investigações. É um trabalho de investigações, de criação também, né? De diálogo com aquilo que ele está produzindo. Então, essa ideia, né, de que realmente a proposição é contemporânea, vem a calhar aqui, porque vocês fizeram uma outra pergunta, que é sobre a proposta triangular, ou abordagem triangular, melhor dizendo, da professora Namê Barbosa. Então, a professora Namê Barbosa, ela foi fundamental aqui na arte e educação brasileira, principalmente nos anos 80, onde ela articulou o fazer,
né, ao fruir, ler imagens ou apreciar obras de arte e ao refletir sobre elas. E a criança, muito pequenininha, ela entra muito mais pelo viés procedimental, Sim. do fazer. Então, ela não está muito habilitada, por exemplo, a refletir sobre conceitos da arte. Mas, como a Carol falou, ela quer saber como aquilo foi feito, né? Quais foram os procedimentos do seu colega que fez com que ele soubesse desenhar, por exemplo, uma forma lá que para ela parecia um morcego, um cachorro, e ela fica super afim, né, de beber naquele copo do outro para aprender, para trazer para os seus desenhos, né? Então, essa abordagem, na prática da educação infantil, Carol, isso se dá, essa interação entre o fazer artístico, a leitura das imagens e a reflexão sobre arte, porque eu sei que você tem uma pesquisa sua sobre isso também. Você pode falar um pouquinho? Claro. Então, na sala de aula, sobretudo na educação infantil, né, a gente tem que considerar o momento também conceitual que os alunos têm para produzir as imagens, né? Então, eles têm uma investigação que muitas vezes ainda está na questão do gesto, da marca, né, que é o momento conceitual de ação. Certo. Então, ela tem um desejo de investigar, isso é muito importante, né? A gente, como professor, deve valorizar muito esse momento, assim, esse desejo por investigar marcas, porque isso tudo depois vai se transformar, né, em outras pesquisas, né, que a criança vai fazer, mais simbólicas, de representação e tudo isso. Mas a gente tem que considerar que a criança que está na educação infantil, ela tem realmente, né, assim, uma necessidade de fazer, né, de experimentar. Isso não quer dizer que a leitura das imagens e o conhecimento sobre arte tenham que ficar alheios às práticas ou ao contato da criança, né, com a arte. Então, uma própria situação de leitura de imagens dos colegas, por exemplo, é muito enriquecedora para a criança poder ver como os outros colegas fazem, né, que materiais foram usados, que resultados aquela experiência trouxe para cada um, e também com os artistas, né, assim... que eles vão conhecendo sem uma preocupação, talvez grande, do professor em focar na biografia dos artistas, que a criança decore datas, né? Não é por aí. Mas muito nessa perspectiva da investigação da criança sobre as imagens. E das soluções que os artistas... Isso que eu gostei muito da sua pesquisa, que as crianças começam a observar, por exemplo, como o artista resolveu o problema de desenhar um nariz. É um exemplo só que eu estou dando dessa investigação da Carol. E ela traz aquilo para o seu trabalho, e traz narizes de diferentes artistas. Então, isso expande, isso repertoria a criança na sua ação. Bom, nós estamos chegando ao fim aqui da aula, então a gente queria dizer para vocês agora quais são os textos de leitura para as próximas avaliações, para vocês poderem se organizar e ficarem tranquilos em relação à avaliação. A gente, na verdade, selecionou aqui, fazendo esse diálogo, sempre com a prática da sala de aula, eu e a Carol, nós selecionamos 4 textos apenas para as próximas avaliações, para vocês terem tempo de se aprofundar nesses textos, talvez reverem algum vídeo, né? Então, os textos são os seguintes: o Desenho da Criança, Interpretações e Práticas de Ensino, que é o texto meu e da Carol. Então, outro texto, o próximo texto, que vocês já receberam todas essas orientações e esses textos, né? Então, As Dimensões do Currículo de Artes Visuais na Perspectiva Contemporânea, que também é um texto nosso, então faz muita dialogia com a sala de aula, né? E o terceiro texto é sobre avaliação, As Dimensões do Planejamento e da Avaliação, a Rosa e a Carol também, os textos. Foi bom, a gente fez questão disso para a gente trazer para vocês a articulação teórica junto com a prática. E, por fim, o último texto de leitura, que são 4 textos, são As Pedagogias Brasileiras em Educação Musical, que é da Teca Alencar de Brito. Então,
a gente deseja uma boa prova para eles, né? E uma ótima sequência. E a gente espera que essa recapitulação ajudou vocês a pensarem, né, na questão do ensino da arte, tá? Sim, muito obrigada pelo convite, professora, mais uma vez. E eu desejo também tudo de bom para vocês e uma ótima prova. Muito bem.